3, 2, 1. Juliana, Sim. o que você acha disso? Contrata-se por competência e demite-se por comportamento. Faz sentido? Muito sentido. Por quê? Quais são os erros, principalmente, que acontecem quando a gente assume uma posição de gestão? A gente, muitas vezes, precisa de um funcionário para uma determinada vaga e não tem experiência na contratação. E aí a gente contrata a pessoa por aquele momento, aquele primeiro momento. Então a gente pergunta para a pessoa qual é a universidade que ela se formou, quais são as especializações que ela tem, com o que ela já trabalhou. Parte técnica, né? Parte técnica das habilidades dela e não avalia o comportamento dela. Por quê? Porque existem diversos tipos de comportamento. Existem aquelas pessoas mais analíticas, aquelas pessoas que são mais estratégicas, que mais planejam, aquelas pessoas mais comunicadoras que gostam de vender e tem aquelas que gostam de executar. Não dá nada técnico para elas lerem que ela não gosta. Você não gosta? Então, peraí. Na verdade, quando a gente fala de comportamento, não é se a pessoa tá se comportando, é na questão da personalidade, certo? A gente não fala... faz parte a personalidade sim, mas o comportamento daquela pessoa. Quais são as habilidades comportamentais que ela tem para aquela determinada vaga? Então, o que muitas vezes acontece? A gente aloca uma pessoa que é ultra comunicativa para uma área extremamente técnica, que necessita do quê? Necessita de mais análise, fica mais quieta. Então, imagina você, Carol, uma pessoa do marketing, numa área de rotina. O que ia acontecer? Nossa. Eu não ia, assim, a hora não ia passar. Eu ia ficar ali extremamente angustiada mesmo. E aí, onde é que ia estar aquela Carol Inova Ideia, né? Que tem várias ideias, pode contribuir. Então, é esse o desafio. Por quê? Porque se você contrata, você mata a pessoa. Você mata o que a pessoa tem de melhor. Extrai o que ela tem de melhor, né? Exatamente. Então, é muito importante quando você faz uma avaliação dessa, muitas vezes, realizar um teste de perfil comportamental. E as pessoas muitas vezes ficam decepcionadas, falam, poxa, mas eu queria tanto aquela vaga, eu queria entrar naquela empresa. O ponto é que, assim, muitas vezes você se prepara para entrar naquela empresa e você entra para uma área ou para um cargo que não tem nada a ver com você. E isso vai fazer você sofrer demais, tanto você como a empresa. Então, quer dizer, tem ali um alinhamento de objetivo de 3 lados, né? De quem está procurando o emprego, de saber se é exatamente aquilo que ela quer, se aquilo faz sentido para ela, aquele cargo, aquelas atividades. O segundo, do gestor saber pedir um tipo de pessoa que vai focar naquela atividade que ele precisa no momento. E o terceiro lado, do recrutador, identificar, que nem sempre é o gestor que escolhe, né? Às vezes é o recrutador mesmo. Do recrutador escolher e entender se dentro do briefing, né, com clareza de você entender, se dentro do briefing que o gestor passou para ele, olha, eu preciso de alguém que vai executar isso e aquilo. Aí o recrutador parar, pensar, ver quem se candidatou e a pessoa também entender se aquilo é realmente para ela, né? Então aí é um casamento aí, né? Exatamente. E é super importante, por quê? Porque às vezes, é o que eu falei, a gente quer muito entrar na empresa, mas tem que avaliar se seus talentos realmente batem com aquilo e cabe ao recrutador. E mais, não é só a função do recrutador, porque muitas vezes o gestor deixa na mão do recrutador. E aí o recrutador fica vendido. Por quê? Porque é importante você participar desse processo. Vamos supor que o processo seja grande, um processo seletivo como de uma grande corporação, como a que eu tinha, como eu trabalhei durante muitos anos. É importante em algum momento você participar disso, porque, vamos supor, tem as dinâmicas de grupo que o povo tanto odeia, né? Pela dinâmica de grupo, você não faz só a análise do comportamento da pessoa e como ela vai se portar, mas do comportamento dela, analisa a sua equipe para validar se aquela pessoa se daria muito bem ou não. Já aconteceu de eu encontrar a pessoa perfeita para trabalhar comigo, mas não era a pessoa perfeita para trabalhar na minha equipe. Por quê? Porque o alinhamento do objetivo versus o alinhamento da equipe, como até num jogo de futebol, não ia funcionar, não ia fluir. Então não é porque a pessoa é incompetente, não é porque ela não tem habilidade, não é porque o comportamento dela é inadequado, é porque ela tem que ser a pessoa certa
para aquele local. Para a situação, né? Para o momento da empresa. Exatamente. E vamos supor, até foi aquela outra pergunta que você ia me fazer. Você acha que fica mais caro o recrutamento mais caro é aquele que você tem que colocar alguém no lugar, sendo que a pessoa poderia ter ficado? Porque também tem essa importância de você ter um feedback, né? Quando você é um gestor, de você passar, tipo, periodicamente também, né? Não é aquele feedback a cada 6 meses, a cada 1 ano, mas de sentar, nem que seja mensalmente, e alinhar, né, as expectativas até. Sim. Né? Tipo, olha, eu espero que você realize isso, aquilo, isso não tá acontecendo, o porquê que isso não tá acontecendo, pra pessoa também entender. Então, assim, é mais caro, às vezes, você manter a pessoa ali naquele cargo? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos supor, eu sou um gestor novo, fiz uma contratação às pressas, eu precisava daquela pessoa, aquele talento, e ele não estava alinhado com os objetivos do perfil do cargo. O que você pode fazer da vaga, né? O que você pode fazer? Conversar com o seu RH, ou Sim. Inclusive conversar com essa pessoa, porque muitas vezes essa pessoa vai chegar pra você e falar, não, eu tô feliz aqui. Mas a gente sabe que, na realidade, ela quer um emprego, muitas vezes a pessoa foi pelo dinheiro, pela necessidade. Mas ter uma conversa, assim, bem clara e bem autêntica com essa pessoa, mas de verdade mesmo, Sim. se for pra ser de verdade. Falando, olha, você não gostaria de repente se realocar em outra oportunidade em que seu perfil se encaixe melhor? Porque muitas vezes, vamos superpor, uma pessoa de comunicação se daria muito melhor numa área de vendas, numa área de marketing, ela Sim. poderia desenvolver muitos talentos. E cabe ao gestor fazer o gerenciamento disso. E fazendo o gerenciamento disso, o que vai acontecer? Você muitas vezes você vai ser um gestor que direciona talentos internamente dentro da empresa. Você economiza o quê? Na cultura, você economiza tempo em implementar e ensinar a cultura para essa pessoa. Você dá uma oportunidade para essa pessoa ir para outra área e ao mesmo tempo o que você faz? Você consegue contratar uma nova pessoa para esse cargo. Sim. Então, na realidade, o que acontece? É uma boa gestão o quê? Das carreiras. Assertiva, né? Uma gestão assertiva. Eu Sim. diria que o verdadeiro significado, até me corrija se eu estiver errado, o verdadeiro... Faz parte, gente. Eu diria até, se me corrija se eu estiver errado, que seria, isso sim seria, igual você falou, seria o verdadeiro significado de retenção de talento. Sim. Né? Não é você reter a pessoa sem ela estar feliz, né? Exatamente. Você realocar ela na mesma empresa, mas num outro cargo. Sim, e quando a gente fala de uma geração Y, uma geração millennium, e mesmo uma X, que eu falo que as X que estão no mercado hoje são XY, são X turbinado, entendeu? Sim. E as baby boomers, tudo respeitando todas as gerações, que a gente tem diversas gerações hoje no mercado. Se você faz isso, na realidade, o que você faz? Como as pessoas geralmente elas estão dentro de uma empresa por propósito, você motiva essa pessoa a encontrar seu caminho, você ajuda ela, porque como gestor, essa é a importância, é essa experiência que você precisa ter, essa expertise, justamente para poder conseguir fazer o quê? Transferir esse talento e gerar satisfação. Sem demissão, que gera altos custos, na realidade realocar uma pessoa é muito sofrido, e é sofrido para todo mundo, porque nenhum gestor gosta de demitir. Então eu acho que isso é muito importante, eu acho que dá sempre para negociar, sempre lembrando que o gestor é responsável por aquela pessoa e na realidade está ali o RH justamente como parceiro para conseguir alinhar, trazer assim possibilidades para que todo mundo ganhe. Sim. Para depois, de repente, pensar, esse talento não tem nada a ver com a cultura da empresa. Eu acho que isso é muito importante. Se todo mundo estiver feliz, a equipe cresce muito melhor, né? Sim. Desenvolve muito melhor. Exatamente. Eu acho que a satisfação hoje é muito importante. Hoje na carreira... Mais que dinheiro, às vezes, também, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, cada pessoa tem um tipo de motivação. Sim. Tem pessoas que o dinheiro vem como uma consequência. É mal visto, assim, quando a gente fala no mercado? Muitas vezes mas não, na realidade a pessoa está por uma missão, por um objetivo. Sim. Muitas vezes até pela dinâmica comportamental da área. Quando eu falo em perfil DISC, aí depois a gente pode gravar alguma coisa sobre isso. Sim. Bom, tem pessoas, tem tipo de personalidade que eles gostam de estar em grupo. Então, na realidade,
o agrupamento para ele é o mais importante. E tem gente que já gosta de trabalhar sozinha, né? Individualidade. E tá tudo bem. Então você consegue, dentro da tua dinâmica, entendendo a dinâmica da tua área, selecionar o melhor perfil. Lembrando que um gestor ele tem que participar da dinâmica assim, do processo de recrutamento. Por quê? Porque é a pessoa com quem ele vai trabalhar. Sim. Eu vou te dar um exemplo de um relacionamento. Você, quando vai escolher, por exemplo, uma pessoa para se relacionar a um amigo, você conversa, você, na realidade, precisa ter empatia por aquela pessoa. Então, não é uma pessoa que, assim, é trazida pelo recrutador e ponto, acabou. E se você tiver a oportunidade de participar desde a dinâmica de grupo, para entender se você tem uma equipe, porque na hora que você está na dinâmica, você está ali avaliando, essa pessoa vai se dar bem com a minha equipe? E não só com você. Tem isso também. Sim, exatamente. Então é um jogo, é estratégico, é importante. O recrutamento e seleção é muito estratégico. Por quê? Porque você está selecionando uma pessoa para trabalhar com você no mínimo 8 horas. Passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Sim, às vezes você passa mais tempo com essa pessoa do que com a tua família. É verdade. Então é muito importante você realmente ter muito cuidado com isso, e isso vai fazer uma mega diferença. E mais, falando de geração Y e geração Millennium, essa pessoa vai passar um tempo com você por um projeto, por um propósito, por uma missão. E depois essa pessoa provavelmente vai ser alocada para outras áreas. Então também avalia a cultura da empresa. Sim. Porque hoje em dia, como assim, as pessoas vivem e trabalham por projetos, é importante você avaliar o quanto que você consegue manter essa pessoa dentro da corporação, gerando grandes resultados. Porque quanto mais ela se divertir ali, mais ela vai querer surfar Mas nessa ela onda. vai contribuir, né? Sim, exatamente. E eu acho que é isso então, né, Ju? Como a gente falou, só recapitulando aí os pontos mais destaques, é isso que a gente falou. É a questão do gestor saber passar com clareza o profissional que ele precisa para aquele momento, o recrutador entender e o gestor acompanhar. É um tipo de escolha que não dá para ele terceirizar para o RH, né? Não. O RH traz, mas ele precisa entender e falar, não, realmente essa pessoa se encaixa na minha equipe, essa pessoa não se encaixa, para que as coisas fluam e todos possam executar um bom trabalho. É super importante sempre parceria, lembrando que não se contrata só por habilidade técnica, e sim sobre comportamento. Então é muito bom você, assim, o gestor entender qual o tipo de comportamento que ele quer, porque isso também ajuda muito, porque os profissionais de recursos humanos conhecem essa linguagem e vão poder trazer sim a melhor pessoa para facilitar e agilizar esse processo de recrutamento. Muito bom. O papo hoje foi um pouquinho mais sério, mas importante, né? Sim. Esperamos que vocês tenham gostado e que faça sentido. Faz sentido para vocês? Obrigada, Beijo. até o próximo.